Olá pessoal, boa tarde. Trago para vocês hoje um bate-papo livre, trago um tema interessante, que é a vingança estatal versus as garantias constitucionais do cidadão. Infelizmente, vocês irão ouvir de um advogado criminalista que a Constituição ela é rasgada a todo momento. Ela realmente, as pessoas não respeitam mais a Constituição brasileira. Eu vejo a todos os dias as pessoas falarem que nós temos que modificar o Código Penal brasileiro, porque ele é ultrapassado, é um Código Penal de 1941, ele está sempre ultrapassado, que as coisas mudaram. Entretanto, vejo a Constituição também de 88 não ser tão ultrapassada desta forma, ser a Constituição cidadão, que as pessoas, inclusive, titularam como Constituição do povo, e ser uma Constituição rasgada a todo e qualquer momento quando nós falamos de direito penal. Estou aqui a dizer a vocês que, na realidade, o processo penal deve ser encarado com um pouco de rigor, mas não violando as garantias constitucionais do cidadão, pois quando nós fazemos isso, nós acabamos se utilizando da mão de ferro do Estado, que não é hoje aplicado em nenhum país do mundo, a não ser no Brasil, que infelizmente vem acontecendo. Esse empoderamento do Ministério Público, eu vejo hoje o réu ser massacrado por toda a sociedade, pois nós dizem o tempo todo que o Ministério Público, ele, quando em operações policiais se manifestam, ele se manifesta nas operações através do MP, através dos delegados de polícia. Eles fazem agora um show na prisão do indivíduo, a ponto de ficarem 2 semanas, 1 semana no ar, todas as redes de comunicação, jornal, rádio, jornais impressos, revistas, falando sobre aquela prisão, massacrando o réu que sequer ainda, digo até de passagem, fazendo uma correção, que nem réu ele é ainda. O preso nem virou réu e está sendo julgado, pré-julgado antes do processo penal, do devido processo penal. E na Constituição, diz lá, no seu artigo 5º, diz o seguinte, olha que bacana: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou moral à imagem. Ou seja, é uma garantia constitucional que dá o mesmo direito de desagravar, só que isso não acontece. Vocês percebem que nessas grandes operações, que incluem organizações criminosas, lava-jato, basicamente o advogado ele não tem voz, porque ele fala com 10 dias de prazo numa resposta à acusação, e o juiz, totalmente tendencioso a receber uma denúncia, já que o Ministério Público fez um show midiático, porque juntamente do delegado que está investigando, eles vão para a televisão, eles têm horários entre os horários nobres da televisão, em todos os canais de reportagem. Então, eles têm todo o acesso a tentar demonstrar, antes de um processo penal, já fazer uma pré-condenação do réu. E com isso, a advocacia vai ficando cada vez mais para trás, se distanciando cada vez mais do direito, pois só tem 10 dias para falar, já com toda a opinião pública formada, e nós temos visto que depois tem muito processo, muitos que a população não sabe disso, mas tem muito processo que não dá em nada, chega no final a parte é absolvida e ele não tem o mesmo tempo de desagravo, não botam 2 dias lá, 1 dia, como foi na hora de acusar, para demonstrar que o réu foi absolvido, que nada tinha feito para ter respondido àquela ação penal e ter sido preso provisoriamente. Ou seja, fica com o seu nome manchado uma vida inteira, sua família envergonhada. É incrível que as pessoas utilizam dizendo o seguinte: olha, todo mundo que comete crime tem que ser preso. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas que cometem crime elas não têm que responder pelo processo. Elas têm só que respeitar a Constituição acima de tudo e depois nós respeitarmos o processo penal. Porque tem crimes também que não dá nem cadeia, tem crime que, na realidade, o cara vai livrar-se solto, como nós falamos no direito penal. Ele responde o processo e, ao final, ele vai cumprir uma medida cautelar, vai cumprir lá uma substituição de ciência da comunidade, prestação pecuniária, ele não ficará encarcerado. Mas, infelizmente, a vingança estatal hoje, esse empoderamento do Ministério Público está tão grande que as pessoas ficam presas. Elas respondem ao processo preso, mesmo dizendo que não se deve antecipar uma pena. Eu vejo processos que, ao final,
a pessoa está lá respondendo o processo, vai pegar uma pena que sequer vai cumprir em regime fechado, passou provisoriamente o processo todo preso. É um absurdo. Nós temos na Constituição também, é assegurado ao réu o tempo razoável, duração razoável do processo, também está no artigo 5º. E as pessoas simplesmente levam 3, 4, 5 anos presas e, ao final, basicamente pedem desculpas ao réu, dizendo o seguinte: olha, você foi absolvido, toca a sua vida a partir de agora, e você tem o direito de entrar com uma ação contra o Estado se você conseguir provar ao Estado que você não foi por falta de provas, foi porque você realmente não cometeu o crime. E aí, assim, eu pergunto aos senhores, as indenizações são irrisórias, mesmo que fossem milionárias. Ninguém perguntou ao réu se ele queria trocar o tempo de vida dele, os 5 anos, ou os 10 anos, ou o tempo que ele ficou preso injustamente, por aquele dinheiro. Porque tempo, se tem outra vida, ninguém sabe. Sabemos dessa. E dessa, ele perdeu 5 anos, perdeu 10 anos encarcerado. Então, eu vejo mais uma vingança estatal passando por cima da Constituição do que outra coisa. Lá diz na Constituição, artigo 5º, me permito ler para vocês novamente, diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, pergunto a vocês agora, uma pessoa que é presa, passa provisoriamente, o processo todo preso provisoriamente, nós chamamos de prisão provisória, que chama prisão preventiva, é uma prisão provisória, ele não está preso cumprindo pena, e sim preso provisoriamente para responder uma ação penal. Ele fica lá 1 ano, 2 anos preso. Ao final, na sentença, ele é absolvido. Eu pergunto aos senhores, isso não é uma tortura? Seja moral, seja física, sua e de sua família? Porque ele está pagando corporalmente. Todos nós sabemos que pena hoje é corporal, você paga com o corpo. Então, ele está lá com o corpo, com a mente, preso, para ao final pedirmos desculpas. E hoje, o negócio está tão complicado, que eu vejo pessoas presas provisoriamente, preventivamente, antes, inclusive, de ser denunciado. Antigamente, nós tínhamos aquela precaução de dizer que o magistrado ele não iria se manifestar no inquérito policial sob pena da violação ao sistema acusatório, porque se antes no inquérito, que a parte está indiciada, ele já está prendendo, dirá no processo penal a imparcialidade depois para julgar no processo penal. Esse magistrado está contaminado, ao meu ver. Só que, assim, nós temos visto acontecer muito isso, o empoderamento do Ministério Público. Inclusive, há pessoas que digam que é o quarto poder hoje, porque fazem o que querem, prendem, fazem pedidos de prisão. Quem prende é o juiz, o Ministério Público solicita, mas, infelizmente, existe também esse corporativismo entre o Ministério Público, essa mácula aí do Ministério Público e os juízes, que no início de um processo, eles é que, na realidade, ditam quais são as regras do processo, se vai soltar, se não vai soltar, porque dificilmente o juiz solta quando o Ministério Público dá parecer ao contrário. Então, assim, e mesmo assim, eu tenho visto desagravos não são feitos, o advogado não tem tempo para falar no processo, da mesma forma que o Ministério Público teve nas audiências, as redes de comunicações não dão espaço ao advogado, distanciando cada vez mais o advogado da população, para demonstrar que existe paridade de armas. Essa palavra paridade de armas não existe no processo penal, infelizmente. O que eu vejo hoje é uma vingança estatal, uma mão de ferro completamente pesando sobre o indivíduo que responde a qualquer tipo de ação penal, mesmo que ao final ele não venha a ficar preso, com o discurso de que nós devemos cumprir o Código Penal brasileiro, por estar desatualizado, nós devemos, de alguma forma, fazer a vez do Legislativo. Isso está errado. Nós temos que ter, hoje, o Legislativo, ele tem que estar presente, criando as leis, o presidente sancionando, o judiciário cumprindo, e o que não é o que acontece hoje. O que acontece é que nós temos leis vazias, leis com interpretações de forma errônea, o judiciário vem interpretando de forma errada, aplicando, inclusive, nós falamos que é erro no procedimento, você manter um réu hoje, que ao final vai se livrar solto, ou seja, ele vai ter uma sentença,
e que mesmo que ele chegue próximo da pena máxima, ele sequer vai ficar preso em regime fechado, manter esse cidadão preso 1, 2 anos é uma ilegalidade brutal, isso é uma tortura, isso é uma violação ao artigo 5º, que diz que não haverá tortura, nem será submetido a nenhum tipo de tortura ou réu, mas ele está ali. Tempo razoável do processo, esquece, não podemos mais falar sobre tempo razoável do processo. Engraçado que eu recebi recentemente uma resposta à acusação de fazer uma ação criminal. E a juíza colocou lá, doutor, 10 dias para apresentar a resposta à acusação sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos. Eu falei, Jesus, olha como é que essa imposição chega para o advogado. Eu tenho 10 dias para apresentar uma resposta à acusação, sob pena de ter que pagar de 10 a 100 salários mínimos. Ou seja, se eu cobrei 100 salários mínimos, eu fiquei zero. Mas se eu cobrei abaixo, eu ainda vou ficar devendo. E o pior, ainda tenho o direito de dar uma representação aos advogados do Brasil por não ter apresentado dentro do prazo. Agora, eu vejo o Ministério Público apresentar alegações finais que são 5 dias, levar 60 dias, 70 dias, o juiz reiterar o pedido 2, 3 vezes e não ser atendido e não tem punição nenhuma. Qual é a punição? Zero. Não vão mandar para outro promotor, não vão punir aquele promotor que não apresentou, simplesmente vai ficar aquele desconforto. Mandei, você não cumpriu, está tudo certo. Então, paridade de armas no processo penal, infelizmente, não existe mais. Esse show midiático que o Ministério Público tem desenvolvido aí, perpetrado com as autoridades policiais, quando prende o réu, quando prende o acusado, o indiciado, antes de virar réu e de virar acusado, tá difícil, porque realmente ficam 2, 3 dias, dependendo do caso, fica uma semana na televisão, o cara sequer virou réu, massacram ele, massacram a família, e se isso não é tortura, me arrumem outro nome para mim, se é tortura. O advogado tem 10 dias sob coação para apresentar uma resposta à acusação, porque se você levar um dia a mais, você está sendo coagido, porque senão vai pagar a multa, para mim é coação, você vai pagar a multa. Infelizmente, a Ordem do Brasil pensa somente em política, lamentavelmente, eles não brigam pelo direito do advogado criminalista, eu acho que essa classe não faz parte da Ordem do Brasil, mas o que eu venho aqui dizer para os senhores é que, infelizmente, com esse apoderamento que nós estamos vivendo hoje, da instituição, o Ministério Público, com o recuo da advocacia, nós temos que é essencial para a administração da justiça, e com as atitudes que têm levado o judiciário a legislar, querendo mudar uma lei penal, quando não consegue entender que a Constituição está acima, inclusive, do Código Penal, porque a lei diz ninguém terá tratamento desumano, ninguém será torturado, o tempo razoável do processo, fala em desagravo à altura, terá o direito ao desagravo quem tiver sua imagem, sua honra manchada. Isso não acontece. Se ficar uma semana no Ministério Público falando mal da pessoa lá, demonstrando moção, trazendo a opinião pública contra o réu, ele não vai ter uma semana depois na mídia dizendo que ele foi absolvido. De igual forma, ele fica preso além do prazo processual dito. Tem crimes que a família fica perguntando, doutor, mas não é possível, ele está preso já há tanto tempo e ninguém resolve isso. Aí você diz para a família assim, infelizmente, a vingança estatal está perpetrando nesse caso, porque chega ao final, se você absolver o réu, você vai dizer para a família assim, ele ficou 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano preso, porque o juiz, ele entendia que ele tinha que ficar preso, mesmo sabendo que ao final do processo, sequer daria prisão. Mas, infelizmente, eles mudam o Código Penal e aí nós não podemos fazer nada a não ser entrarmos com uma ação contra o Estado. Só que, novamente, ninguém perguntou para quem ficou preso ou para a família se o dinheiro que eles podem ganhar futuramente, se aquele dinheiro compensa todos os sofrimentos que aquela família e a angústia que o preso passou. É uma covardia muito grande, sem dizer que nem todas as absolvições dão direito ao réu de entrar com a indenização. Ainda tem essa parte, que burlando o direito do réu, que se encontrou lá injustiçado, preso ilegalmente, eles absolvem por falta de provas, e não por ele não ter cometido o crime ou por a conduta não ser criminosa. Ou seja, se a conduta tida como crime não for crime, ele tem indenização. Se ele provar que ele não cometeu o crime, ele também tem a indenização. Mas se disser que ele foi absolvido por falta de provas, efeitos para o direito penal é igual a todos os outros. Ele foi absolvido. Mas para indenização, esquece. Ele não vai receber, porque ele foi absolvido por falta de provas. Então, assim, vocês percebem que
esse alerta hoje, nós estamos em pleno século XXI, 2019, nós estamos em abril de 2019, hoje então, estamos em 15 de abril de 2019. Vocês estão vendo a advogada criminalista dizer para vocês que todos os direitos ali descritos na nossa Carta Magna estão sendo violados. Espero eu, daqui a 10 anos, não estar voltando aqui para mostrar para vocês assim, infelizmente, nós criamos um quarto poder e agora qualquer cidadão hoje responde à conduta preso e os juízes decidem da forma que eles quiserem, pois o caminho é esse, tá? É um caminho sem volta, e as pessoas sempre falam comigo, você é criminalista, você defende bandido. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, eu defendo o direito, porque amanhã pode ser um filho seu, pode ser você mesmo, a sua família, e você vai querer que um advogado defenda aquilo que realmente foi escrito pela Constituinte originária em 88, não aquele juiz que acabou de passar por um concurso ou que está lá junto do promotor se vingando, fazendo de forma vingança estatal, já que ao final não vai dar nada, manter preso provisoriamente além do permitido. Então, infelizmente, é o caminho que nós estamos tomando. Eu não vou mais me alongar, porque o vídeo fica muito complicado, vocês estão trabalhando, ficarem vendo esse vídeo muito tempo, mas digo para vocês, é um alerta que o empoderamento do Ministério Público frente aos direitos constitucionais está ultrapassando todas as garantias conquistadas pelo povo. As pessoas têm que começar a deixar de ver um pouco esses shows midiáticos e pensarem um pouco, refletirem um pouco desta forma. A paridade de armas já não existe mais. A classe hoje tem que se unir, os advogados têm que se unir para brigar pela população, pois, por incrível que pareça, nós somos a última barreira entre a barbárie e a lei. Então, fiquem com Deus, uma boa semana, que Deus abençoe a todos.